Olá, para você que já me segue no meu canal, muito boa tarde, que Deus te abençoe. E hoje estou mais uma vez aqui para gravar um vídeo e para que possamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E para você que já é inscrito nesse canal, que você possa aí compartilhar com mais amigos seu esse vídeo, para que eles também possam conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e assim possamos levar o Evangelho a mais pessoas. Bom, antes de nós fazermos aqui a primeira leitura desse estudo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, aí mesmo onde você está, e curvasse a sua fronte, para que possamos pedir o entendimento ao nosso Deus. Querido bom Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na sua presença, para que possamos estudar a sua palavra. Que o Senhor nos conceda o entendimento necessário e que nos toque hoje, meu Pai, em nosso coração, para que possamos caminhar sempre ao seu lado. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu já tenho aqui a minha Bíblia e você também pode pegar aí a sua Bíblia, seu telefone e você vai anotando aí os textos que a gente vamos ler aqui. A igreja de Pérgamo, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 é onde está registrado as 7 igrejas, conhecido aí como as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje eu vou abordar a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo é um período profético aqui onde o paganismo entraria nessas igrejas. Então, o ano profético da igreja de Pérgamo, ela vai do ano 313 a.C. a 538 a.C. Pérgamo representa a história da igreja cristã no ano de 313 a.C. até 538 também a.C., quando após a queda de Roma Ocidental, em 476 a.C., sai de cena o imperador e surge o papado. A transigência entre o paganismo e o cristianismo nesse período resultou no desenvolvimento do homem do pecado, registrado lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3. Opondo-se a Deus e exaltando-se sobre ele. Em 533, Justiniano, o imperador de Roma, Roma Oriental, já havia declarado ser o Papa, o cabeça de toda a igreja. E em fevereiro de 538, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica ao papado, os ostrogodos, deu-se início ao período da supremacia papal, que, segundo a profecia, deveria durar 1260 dias. Ou seja, 1260 anos proféticos. Bom, então esse período é o período da igreja de Pérgamo. Então, agora eu vou ler então o primeiro versículo que se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Aqui na minha versão diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui no versículo 13, há uma repreensão dessa igreja. Ou seja, no versículo 13, ao invés de uma repreensão, é um elogio. Porque aqui diz assim: eu sei onde que habitas, mas mesmo assim não negaste a minha fé. Mesmo essa igreja sendo perseguida, ali havia também cristão que não negasse a fé em Cristo. Como Antipas, segundo as histórias, foi morto, mas não negou a fé em Deus. Então aqui no versículo 13 há um elogio dessa igreja. E agora vamos aqui para
o versículo 14. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. É aqui então, nesse versículo 14 de Apocalipse capítulo 2, que eu quero destacar. Quero dar uma ênfase aqui nesse versículo. A doutrina de Balaão. Quando diz aqui que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel, devemos entender então por que doutrina de Balaão. A Bíblia relata muitas passagens sobre doutrina de Balaão. Balaão, ele era famoso entre o seu povo. O povo tinha Balaão como um profeta. E eles acreditavam se Balaão ele amaldiçoasse alguém, aquela pessoa seria amaldiçoada. Então, no livro de Números, capítulo 22, diz que Balaque convidou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o rei de Moabe, que era Balaque, ele tinha uma preocupação quando viu o povo de Israel acampado na Campinas do Jordão, e que o povo de Israel já havia batalhado contra os amorreus e havia vencido. E Balaque também tinha em mente que o seu exército não estava preparado para lutar com o povo de Israel, pois o povo de Israel era muito. Então, diante disso, ele sabia então dos feitos de Balaão e ele acreditava que se oferecesse ali riquezas e muitas outras coisas a Balaão, ele poderia então amaldiçoar o povo. Mas então, Balaão, quando Balaque mandou uns anciãos ir até Balaão, os anciãos chegou e disse a Balaão que Balaque estava esperando ele, né? Então Balaque disse para aqueles anciãos ficar ali aquela noite, que ele ia consultar Deus para ver o que Deus achava. Mas daí Deus apareceu a Balaão. Apareceu, que eu digo, não se apareceu. Deus apareceu na forma de falar com Balaão e dizer a Balaão: você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Isso depois você pode conferir lá em Números capítulo 22. Né? Isso é para estar registrado no versículo 12. Então, aqueles homens, Balaão consultou a Deus e Deus disse a ele: você não vai porque esse povo é bendito. Então Balaão disse àqueles homens que ele não iria com eles para amaldiçoar o povo, porque ele não poderia fazer coisas nem grande e nem pequena se Deus assim não quisesse. E ele diz ainda: nem que Balaque me desse todo o seu ouro, a sua prata ou metade do seu palácio, eu não poderia fazer coisa nem pequena e nem grande se Deus não permitisse. Então aqueles homens foi até Balaque e disse a Balaque: olha, falamos com Balaão, Balaão disse que não pode vir. Então Balaque mandou então os príncipes, homens mais renomados, homens mais importantes, para ir até Balaão. Chegando lá, ofereceram mais dádiva ainda a Balaão, ou seja, mais dinheiro, mais recurso. Então Balaão diz àqueles homens para esperar um pouco, que ele ia consultar a Deus de novo para ver o que Deus falava para ele. Mas Deus já havia advertido Balaão que ele não deveria ir para amaldiçoar o povo, porque aquele povo era bendito. Mas Balaão, então, resistiu. Então, Balaão mais uma vez disse aos príncipes: espera aqui que eu vou ver se o Senhor fala comigo. Então o Senhor falou a Balaão: quem são esses daí?
Aí Balaão diz, esses são os príncipes que Balaque me enviou. E daí o Senhor diz, então vá com eles. Vá então, já que você quer ir, porque é isso que Balaão estava esperando. Que Deus falasse com ele, dando a permissão, sendo que Deus já tinha advertido que não era para ele ir. Mas ele insistia que Deus falasse com ele. Então, Deus diz, vai e fala somente o que eu te ordenar. Então Balaão foi durante 3 vezes, Balaque quis que ele lançasse maldição sobre o povo de Israel. Mas antes dessa partida de Balaão até Balaque, um anjo do Senhor apareceu ao animal que Balaão estava, que era a jumenta. E a jumenta, Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão, porque Balaão estava indo para um caminho errado e o anjo do Senhor estava diante da jumenta. E ele espancou a jumenta durante 3 vezes. E o anjo depois abriu os olhos de Balaão e Balaão viu o anjo do Senhor com a espada na mão. E o anjo disse a Balaão, se não fosse pela jumenta, ele tinha matado Balaão. Então ali, nesse caso, a jumenta então havia até salvado a vida de Balaão. Então Balaão foi até o povo de Israel para amaldiçoar. Em vez de amaldiçoar, ele acabou abençoando, coisa que deixou Balaque irado. E ainda mesmo assim, quando aqui diz que ensinou a lançar tropeço, então diante disso, Balaão viu que não conseguiria amaldiçoar o povo, então ele ensinou a Balaque como deveria desviar o povo de Deus, lançando sobre eles prostituição, levando a comer coisa sacrificada aos ídolos e praticar a prostituição. Isso está escrito lá em Números capítulo 25. Eu vou ler aqui esse versículo de Números capítulo 25. Foi isso que Balaão fez. No capítulo 25 de Números, diz assim, enquanto Israel se demorava em Setim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos deuses, e o povo comia e se prostravam diante deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, Balaão ensinou Balaque a lançar os tropeços diante aqui dos filhos de Israel. Portanto, que depois, mais tarde, o Senhor aqui aparece a ele e ele faz até uma profecia no capítulo 24, no versículo 15, do versículos 15 em diante, mas eu vou ler apenas o versículo 17 e o 17 e o 18 e o 19, que diz assim, eu o verei, mas não agora. Aqui é uma profecia de que Cristo haveria de chegar um dia. Ele diz, eu o verei, mas não agora. O contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cedro, que quebrará as frontes de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E aí no versículo 19, aqui no 18 ainda diz, Edom será conquistada e Seir, seus inimigos também será conquistado, mas Israel será proeza. Um dominador sairá de Jacó. Aqui está a se referência ao Cristo. Então, quando se trata das doutrinas de Balaão, Balaão ensinou o povo a pecar contra o Senhor. Né? E se vamos aqui no versículo, aqui no capítulo 31, tem uma passagem que Balaão vai dizer o seguinte, Números 31, em Números 31, aqui vai dizer que Balaão, depois de lançar
os tropeços ao povo, diz assim: foram elas que por conselhos de Balaão levaram o filho de Israel a seres infiel ao Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade do Senhor. Essa é a doutrina de Balaão, que ensinava o povo a tropeçar. E como hoje nós vemos essas mesmas práticas, né, dentro de muitas igrejas. Veja, hoje nós encontramos dentro das igrejas muitas práticas diferentes daquela que realmente a Bíblia ensina, né? Quando nós vemos aqui no versículo 14, quando diz assim: todavia tenho alguma coisa contra ti, veja, alguma coisa ainda é pouco para os nossos dias, porque aqui na igreja de Éfeso, o anjo diz que ele anda ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lá na igreja de Laodiceia, que é a última igreja que nós estamos vivendo hoje, Cristo já está fora. Aqui ele está dentro, lá ele está fora. Por isso que diz: eis que estou à porta e bato, né? Então, hoje, o que vemos hoje nas igrejas é essas coisas acontecendo. Eu vou dar algumas dicas aqui do que acontece hoje dessa doutrina de Balaão dentro das igrejas. Veja, hoje nós sabemos que os jovens, as jovens, gostam de várias coisas. Umas delas, algumas jovens gostam de dança. Então, o que a igreja faz? Elas pegam as coisas do mundo, as coisas mundanas que tem no mundo, então traz para dentro das igrejas essas danças. Músicas. Os jovens gostam de música, rock, dessas coisas, o rock pesado e tal. Então, o que eles fazem? Trazem bateria, guitarra, todo esse tipo de instrumento, né? Até um show pirotécnico aí, eles colocam dentro das igrejas, aquelas luzes, e vamos tocar e cantar louvor a Deus. Olha, essas coisas são coisas mundanas. Eles pegam as coisas do mundo e colocam dentro das igrejas e diz que são coisas santificadas ao Senhor. Nós devemos saber que santo e profano, eles não combinam. Eles gostam, tem jovem que gosta de luta. Então vamos atrair eles para dentro das igrejas. Tem igreja hoje que até arma um ringue dentro das igrejas. E coloca 2 membros lá da igreja para lutar. E depois dizem que ali tá havendo uma briga entre o bem e o mal, que o bem sempre prevalecerá. Então, de certa forma, um tal absurdo. Essas são uma das doutrinas que hoje leva muitas pessoas ao engano. Prostituição. Hoje existe muitos autores que cobram altos cachê para dar testemunhos falsos, ou seja, falsos testemunhos, dizendo que aconteceu muitas coisas na vida dele e que hoje ele fez algo, ele deu coisa para a igreja, ele doou apartamento, casa e tal, e foi isso, e hoje tem uma vida próspera, e cobra um alto cachê para lhe dar esse testemunho falso. Prostituição. Hoje pagam-se essas mesmas atrizes para dar testemunho falso de que era prostituta e conta ainda nos mínimos detalhes dentro das igrejas. Então veja, eles estão levando as coisas do mundo cada vez mais para dentro das igrejas. Esses pastores hoje, não digo todos, mas a maioria deles não estão preocupados com os membros da igreja. Eles estão preocupados somente com o seu modo de vida, o seu bem-estar. Eles não estão preocupados de ensinar o povo, levar o povo a ler a Bíblia, a estudar, a falar sobre a volta de Cristo. Não estão preocupados com nada disso. Estão preocupados somente em falar em milagres, em adivinhação, em revelação, em cura sem fim, e que Deus é só amor, com certeza. Nós também cremos que Deus
Cremos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, hoje nós encontramos na igreja todo esse tipo de coisa. Em várias denominações nós encontramos isso. É uma atração. As igrejas hoje virou apenas uma atração. A igreja que mais atrai o povo é aquela que mais acontece as coisas. Veja, de manhã é um culto de prosperidade, onde você vai se barganhar com Deus. Ali você coloca o seu carro, a sua casa, ou algo parecido, ou o seu salário. Então você dá a Deus que amanhã ou depois Deus vai te dar o dobro. Ou seja, você vai ficar rico do dia para a noite. Outras, depois, a certa hora da tarde, libertação, né? Ou adivinhação, revelação. E à noite é cura de libertação, onde a pessoa sai de casa bom, quando chega na igreja, de repente começa o pastor pregar, falar, daqui a pouco está falando em línguas que ninguém entende, né? E toda aquela bagunça, todo mundo caindo no espírito, assim diz que estão cheios do espírito, e aí começa a falar em língua e começa a cair, todo mundo dá glória a Deus, aquela bagunça toda, e de repente estão cheios do demônio. Aí começa a expulsar demônio. Olha, é totalmente contraditório essas pregações. Porque veja, ao mesmo tempo que estão cheios do Espírito Santo, ao mesmo tempo, no mesmo culto, eles estão expulsando o diabo. Ora, o diabo então está ali. A pessoa chegou, o diabo já estava na porta esperando ela. Porque ela chegou boa, de repente, ali dentro da igreja, ela está cheia de demônio. Falta um pouco mais da pessoa parar e pensar. Será que isso que estão pregando nessa igreja é bíblico? Tem relação com a verdade de Deus? Será que é isso mesmo que a Bíblia disse? Será o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então, muitas pessoas estão sendo enganadas todos os dias. Essa é a doutrina de Balaão. As pessoas têm bebido dessa água suja, dessa fonte que jorra, essa água imunda. E as pessoas ainda têm cada dia mais buscado esse tipo de coisa. Nós não devemos permitir isso. Para as pessoas, o Espírito Santo de Deus é um poder, uma força. Eles dizem que o Espírito Santo, quando eles estão cheios do Espírito, eles ficam possuídos e passam a falar língua e passam a fazer coisa que não se lembram. Diz que o Espírito Santo é uma força. E a Bíblia não relata nada disso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Como eu sei disso? Porque aqui em Atos capítulo 5, vai dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força. Então, esses conceitos que hoje eles usam estão totalmente equivocados. Isso é falta de passar mais tempo lendo a Bíblia, estudando. Hoje tem pastor que não precisa, claro, obviamente você não precisa ter um doutorado, né? Mas você precisa ler, fazer um curso, estudar, fazer um pouco de teologia, para você entender como de fato compreender as passagens bíblicas. Fazer do texto exegese, extrair daquilo que o texto realmente está dizendo. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus colocando nos textos aquilo que os textos não estão dizendo. Atos capítulo 5, versículo 3, diz assim: E disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ora, como que eu posso mentir para um poder ou para uma força? Não tem como. A mentira só caberia a uma pessoa. Então, aqui deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando vamos aqui para Atos, capítulo 13, aqui diz que o Espírito, mentir ao Espírito Santo, em Atos capítulo 5, é a mesma coisa de que mentir a Deus. E aqui em Atos capítulo 13, diz que o Espírito Santo pode falar. Então, se ele pode falar, então ele não é uma força e nenhum poder. Porque no versículo 2 de Atos capítulo 13 diz assim: Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Um poder e uma força não pode falar. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado.
Então o Espírito Santo é uma força. E em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo de Deus, ele pode ficar triste. Como que uma força e um poder pode ficar triste? Não existe. Não existe isso. Então, quando as pessoas dizem assim, que está cheio do Espírito Santo e aquela força e aquele tudo, eles entram em transe, acham que estão falando uma coisa que eles não entendem, que não tem significado de nada. Então, isso é apenas uma coisa da cabeça deles. Né? Veja, em Atos capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, todos esses textos deixam claro que o Espírito Santo é uma pessoa. E para ficar mais claro ainda, quando vamos para o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, olha o que diz aqui. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, é muito simples o texto. O Espírito, ele da verdade, guiará a toda a verdade. Não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Uma força pode ouvir? Não. Então, eles ficam equivocados por causa dessas passagens. Eles não conseguem entender. Então, hoje, as pessoas têm vivido muito dentro dessas igrejas totalmente enganadas. Os pastores estão lançando os tropeços diante do povo. E o povo tem aceitado. O povo, ele tem cara de quem tem caridade, humanidade, amor, mas mas isso é só por fora. Por dentro não é justamente isso. Eles não estão interessados que as pessoas vá até a Bíblia e leia e entenda. Hoje, o que nós devemos saber é que Satanás tem cada vez mais agido dentro das igrejas. Olha, e isso, o que eu estou dizendo aqui, não é nenhuma heresia, tá? Basta você estudar mais a palavra de Deus, procurar aí na Bíblia, ou se você não consegue achar isso na Bíblia, comprar vários livros, que você vai entender que durante muitos anos, Satanás tem se voltado para dentro das igrejas. E muitas pessoas têm adotado esse método. Os princípios bíblicos têm ficado de lado. As pessoas hoje diz que o dia de adoração é o domingo. Não existe nenhuma evidência bíblica para isso. O segundo mandamento, tiraram. Não fará para ti imagem de escultura. Hoje o povo adora santo. Adora todos os tipos de santo. Nossa Senhora, São Judas, tem santo para cada dia da semana tem um santo. Isso não existe, isso se chama idolatria. Isso é o que Balaão ensinava o povo a fazer. Idolatrar, se ajoelhar diante de outro Deus. Isso irrita a Deus. Porque não existe um outro Deus, só existe o Deus verdadeiro. Só Ele existe. Só existe um autor da vida, que é Cristo. Não existe outro. Então, hoje, muitas denominações deixam os princípios bíblicos do lado e aplicam justamente aquilo que eles querem aplicar. As doutrinas deles não têm base bíblicas. Eles simplesmente colocam o que eles mesmos querem. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, Isaías disse que Deus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Eles seguem preceitos de homem, mandamento de homem, deixando de lado os mandamentos de Deus. E Jesus repetiu essas mesmas palavras lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7.
As mesmas coisas Cristo repetiu. O povo hoje, eles estão adorando a Deus só com a boca. Não está existindo mais amor entre as pessoas. Principalmente quando se trata de estudar a palavra de Deus. Hoje, você encontra pessoas de todos os jeitos dizendo que é pastor, pessoas que não têm um entendimento bíblico, pessoas que não conseguem definir uma passagem bíblica e um contexto, eles não conseguem. Eu tenho conversado com muitas pessoas sinceras até, eu não julgo, né? Eu não sou melhor do que você, nem do que outras pessoas. Mas eu converso com várias pessoas que elas aprenderam daquele jeito. O pastor ensinou ela daquele jeito. Ela não tem uma base bíblica para aquele tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu aprendi assim, na minha igreja ensina assim. Não existe os 10 mandamentos mais, existe só 2. Porque lá em Mateus capítulo 22, 37, Jesus diz que existe 2 mandamentos, né? Eu vou ler esse texto, Mateus 22, 37, que eles não conseguem entender o que realmente o texto está dizendo. E diante disso ele diz, não, os 10 mandamentos, mas não serve, porque Cristo diz que só existe 2 mandamentos. 22, 37. Respondeu-lhe Jesus. Eu vou ler o 34 para entender aqui do que se está se tratando o texto aqui. Quando os fariseus ouviram que ele fizera, emudeceram os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-lhes ao testar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Olha, quando a pessoa ler esses 3, 4 versículos da Bíblia, aqui Cristo não está dizendo que não existe mais os outros 8 mandamentos. Cristo resumiu os 10 em apenas 2. Veja, os 10 mandamentos são escritos em 2 tábuas de pedra. A primeira com 4 mandamentos. São os primeiros 4 mandamentos para com Deus. E nesses 4 primeiros mandamentos, nele também está inserido o sábado, né? E na segunda pedra, na tábua, está escrito mais 6 mandamentos. Esses 6 mandamentos é os 6 mandamentos para com o próximo. Então, quando Cristo diz assim, amarás o teu Deus de todo o seu coração, e aqui já está embutido os outros 3 mandamentos. Porque você não vai adorar a imagem de escultura, você não vai tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, aqui já está embutido. E quando diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aqui também já está embutido o não matarás, não adulterarás, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Então já está tudo aqui também. É isso que as pessoas não entendem, né? Então, essa doutrina é muito perigosa quando as pessoas começam a ensinar coisa que não está na Bíblia. Muitos pastores hoje estão levando as pessoas à perdição, né? Então, veja bem, aqui em Judas, eu vou ler primeiro 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que vai dizer aqui sobre a doutrina de Balaão. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pedro está dizendo assim, Balaão, falando sobre Balaão, ele deixando o caminho direito, desviaram-se tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão fez de tudo por causa dos prêmios, das dádivas que foi oferecido a ele. Por isso ele ensinou a Balaque, ensinar ao povo de Israel a tropeçar.
E no 16 diz, mas foi repreendido pela a sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aí dá aqui, estes são fontes sem águas, névoas impelidas de tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Aqui, Pedro está dizendo, aquele que desvia o seu caminho para seguir aquilo que Balaão cobiçou, que é o prêmio da injustiça, esses estão reservados para ele, a escuridão e as trevas eternas. E aqui em Judas, no versículo 11 de Judas tem também a mesma coisa, falando aqui sobre Balaão. Judas 11, ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movido pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Todo aquele povo que se revoltam, que ensina ao povo a outra doutrina, esses vão pagar, no final das contas, muito caro. Então, hoje você veja que o que acontece nos dias de hoje é tudo isso, é falsas revelações, pessoas atraindo pessoas com falsas revelações. Quando você chega na igreja, a pessoa te vê e diz que o Espírito Santo está revelando para ela que você está acontecendo alguma coisa na sua vida e fala aquela monte de coisa. Olha, muito cuidado com isso, tá? Que o Espírito Santo ele não trabalha dessa forma, para revelar para você que você tem uma doença, que você vai conseguir comprar uma casa ou um carro. O Espírito Santo não é essa forma que o Espírito Santo de Deus trabalha. Isso, sinceramente, isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás, porque o Espírito Santo ele trabalha para fins evangelísticos e para levar os pecadores a arrepender dos seus pecados e levar nós, até Cristo. Não o Espírito Santo ficar aí declarando ou revelando coisas que são mundanas para a pessoa, dizendo que a pessoa vai fazer isso e aquilo outro. Isso não tem nada que ver com as palavras da Bíblia. É por isso que hoje parece que é mais atraente as igrejas que têm revelação, profecia. Qual que são as profecias dessas denominações? Eles não abrem a Bíblia para ler Daniel, Apocalipse, Isaías. Então, como vai dar uma profecia? O que seria uma profecia para eles? Hoje não é difícil você ir para a internet e abrir ou o Facebook e olhar ali e você vê uma série de propaganda lá descendo. Hoje fulano vai estar em certa igreja que o dom de profecia e aquelas coisas todas. E de repente você veja, não lê uma profecia, não entende e fala bem o que quer, e depois entra em transe e começa a dizer que está falando em língua, que está tendo ali um encontro com Deus, e vira aquela bagunça tudo, e no final das contas todo mundo sai dali vazio, entrou vazio e sai mais vazio ainda, porque não entenderam nada, e assim eles vão iludindo as pessoas. E as pessoas hoje, num tempo de crise, elas vão aonde a profecia, a milagres, né? A igreja que oferece mais milagre, mais profecia, mais riquezas, né? É nessas igrejas que as pessoas estão indo hoje procurando. As pessoas raramente estão procurando buscar a Deus. E diante disso, aqueles que não vivem o evangelho verdadeiro, aproveitam então para colocar as garras em cima das ovelhas, né? Aquelas ovelhinhas vestidas de bode. Então coloca suas garras em cima delas e fazem todo tipo de profecia e fala muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E assim as pessoas vai cada vez se iludindo mais e procurando cada vez mais esses pastores, essas igrejas, e a vida delas, coitadas, continua a mesma coisa, porque elas simplesmente acreditam naquilo que o homem diz. Primeiro devemos procurar na Bíblia se aquilo que aquela igreja, aqueles homens, aquele pastor, o presbítero, o padre, o papa estão dizendo está de acordo com a palavra de Deus.
né? Então hoje são essas coisas que o povo tem aprendido. Dificilmente você vai conversar com uma pessoa e sempre ela vai defender o ponto de vista dela, dizendo no que ela realmente acredita. Porque muitas vezes ela diz assim, porque eu aprendo assim, e é assim que a nossa doutrina ensina. Mas para você aprender certo, a sua doutrina tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E em Neemias capítulo 13, versículo 2, também vai dizer sobre essa doutrina de Balaão. O que Balaão representa é um falso, é um enganador, é aquele que ensina as pessoas a tropeçar. Em Neemias capítulo 13, versículo 2, diz que porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para o amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, se hoje você se encontra perdido em uma dessas denominações ou nessa doutrina de Balaão, que só ensina coisas que eles querem e não ensinam os interesses de Deus ou da Bíblia, olha, você tem que sair desse lugar onde você está. Olha o que diz Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ou ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja praticante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Então, se você hoje se encontra numa dessa denominação, se você encontra-se enganado, que você acha que tem coisa que está atrapalhando a sua vida espiritual com Deus, saia, procura uma igreja verdadeira, procura um curso bíblico, né? Procura alguém que tem responsabilidade, que tem uma boa fé, que ensina as verdades bíblicas. E aqui em Apocalipse, capítulo 2, aonde a gente deu início, aqui há essa repreensão e aqui tem um chamado nessa igreja de Pérgamo. No versículo 16 diz assim, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a minha espada da minha boca. 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém o conhece, senão aquele que o recebe. Então, depois de todo isso passado, Deus ainda tem um chamado para o povo dele. Todos os povos são de Deus. Existe todas as igrejas hoje, existe pessoas fiéis, pessoas sinceras, aquelas pessoas que não entendem de verdade a palavra de Deus. Tem as pessoas que acreditam naquilo que outras pessoas dizem a ela. Aprenderam assim. Mas eu quero te dizer que você deve ler mais, buscar mais a palavra de Deus. E aqui Deus tem um chamado para o povo dele, dizendo assim, arrepende-te. Quando nós arrependemos daquilo que nós vivemos, nós voltamos para Deus com o coração puro e Deus tem o prazer de perdoar os nossos pecados. E quando nós reconhecemos que nós erramos e somos falhos, que nós não devemos lançar tropeço diante de ninguém. E aqui diz assim que o vencedor ganhará uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca significa que o seu nome ninguém conhece, senão aquele que recebe. É a sua intimidade com Deus. Você vai ter aqui a sua a sua relação particular com Deus. Só você vai saber. Então, e quando diz assim, e o vencedor darei do maná escondido. Olha, Deus tem um plano para todos os povos da terra. Mas para isso devemos arrepender.
Então, eu faço um apelo aqui para você, quando assistir esse vídeo, que você compartilhe com mais amigos seus e leve essa palavra de Deus a mais pessoas. Mas eu vou deixar aqui alguns versos, algumas passagens bíblicas, para que você, depois com mais tempo, pode ler aí na sua Bíblia sobre a falsa doutrina. Você pode ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Tito, capítulo 1, versículo 11, Hebreus, capítulo 3, versículo 9, Mateus, capítulo 16, versículo 12 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Você pode ler todas essas. E Jeremias, capítulo 32, versículo 6. Você pode ler, então, todos esses textos. Esse vai estar dentro de um contexto da falsa doutrina e você vai entender muito bem ali como é os falsos mestres nos dias de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo, que você continue aí fazendo a sua leitura diária da Bíblia Sagrada. E como diz Hebreus 10, 38, aquele que vem virá e não tardará. Cristo um dia vai voltar nessa terra. E eu e você temos que estar preparados para a volta dele. Então, antes de nós terminarmos esse estudo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua fronte para que possamos agradecer o nosso Deus. Querido e bom Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, onde aprendemos, Senhor, que devemos andar somente no seu caminho. Não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Senhor continue conduzindo o seu povo, Senhor, em linha reta, para que possamos um dia alcançar a vida eterna. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu espero você, então, em outro vídeo, onde vamos poder, mais uma vez, estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.